Criatura querida, graça e paz. Membros do corpo de Cristo, multiplicidade na unidade. É o tema de hoje. O corpo humano é um organismo fantástico e quanto mais o estudamos, mais ficamos fascinados com ele. De forma espetacular, cada órgão e cada membro possuem funções específicas e sua devida atuação beneficia todo o corpo. Um exemplo desse fascínio é o movimento peristáltico. De forma completamente involuntária, quando nos alimentamos, todo o nosso aparelho digestivo funciona coordenadamente, absorvendo os nutrientes e eliminando as sobras. E isso acontece de forma totalmente autônoma. Não precisamos ficar pensando nisso para que aconteça. Mas o aparelho digestivo é apenas uma parte desse organismo que é composto de outras partes tão fantásticas quanto aquela que mencionamos. E por menor que seja o órgão, se apenas uma parte faltar, toda a saúde do corpo fica comprometida. Baseado nesse funcionamento tão importante, a Bíblia ilustra a Igreja de Jesus Cristo como um corpo. Na passagem de hoje, São Paulo afirma que somos o corpo de Cristo e cada um de nós é um membro individual desse corpo. São Paulo está se referindo ao que é chamado de unidade na multiplicidade, ou seja, embora a Igreja seja composta de diversas pessoas, cada uma possui sua devida importância para a saúde da Igreja. Ou seja, a Igreja não existe sem seus membros individuais, mas por outro lado, um membro individual não representa a totalidade da Igreja. Há uma relação de interdependência e assim como se tirarmos um braço do corpo, o braço morre, todo aquele que está desligado do corpo de Cristo chamado Igreja está morto. Portanto, não há vida fora desse corpo. É muito importante entender isso, pois muitos têm sido levados a pensar que podem servir a Cristo em seus próprios termos, sem a necessidade de pertencer ao corpo que é a Igreja. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Por todo o Novo Testamento, os cristãos são vistos pertencendo a alguma comunidade de fé, e assim deve ser conosco. O ensinamento de São Paulo também nos mostra que cada membro possui sua importância. Não existe ninguém dispensável. Por isso ele evidenciou essas individualidades quando disse: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Isso nos ensina que para Deus não somos como peças descartáveis de uma máquina. Ele nos vê como somos, conhece quem somos particularmente e isso desde muito antes de nascermos. Davi disse isso: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. É o Salmo 139. Entender isso nos ajuda a compreender o real significado dessa identidade tão importante para nós como membros do corpo de Cristo e também nos mostra o quanto devemos valorizar todas as pessoas, respeitando e, sobretudo, amando a todos, sem exceção. Além disso, fazer parte da Igreja é um privilégio concedido por Deus. É a graça de Deus que nos atrai e nos coloca como membros dessa família. Fazer parte do corpo também aponta para as nossas responsabilidades de não apenas usufruir das bênçãos, mas também nos envolver de forma que abençoemos outras vidas.
Criatura querida, por último, precisamos reconhecer o quanto somos amados e cuidados pelo Senhor através das pessoas que temos contato na igreja. Por meio delas, somos aconselhados, encorajados, exortados, ensinados e, com isso, nos aproximamos cada vez mais de nosso Deus. Portanto, ame e valorize a sua igreja. Meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós. Continue nos ajudando a evangelizar. Compartilhe com os seus contatos esse devocional. E você que ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva e ajude-nos a levar a mais lugares e pessoas a devoção a Jesus maravilhoso. Que a paz esteja